E aí, desenvolvedor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e a gente vai dar continuidade aqui na criação da interface gráfica do YouTube. E nesse episódio específico a gente vai fazer o download dos nossos dados dinâmicos, né? Trazendo aí informações tanto do vídeo quanto do canal do YouTube, visualizações, datas e tudo mais. Então a gente vai precisar fazer essas requisições iniciais para depois a gente se aventurar nas animações, que é o verdadeiro foco aqui dessa série de vídeos, criando a interface do YouTube. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer agora é começar a remapear requisições e fazendo de uma forma ou de outra, né, batendo no servidor para trazer esses dados. Lembrando, no vídeo passado eu mostrei, né, dei uma breve introdução das URLs que a gente vai bater e do tipo de dados que a gente vai ter como resposta, né? Então, olhando aqui, basicamente a gente tem uma estrutura que traz um status code e basicamente uma lista, né, um array dos nossos dados efetivamente dos nossos dados que a gente vai precisar. Então deixa eu aumentar aqui mais ou menos a tela. A gente vai ter um ID, a miniatura, o título, contagem de visualizações, a gente já tem trazendo direto do servidor, né? O servidor já devolve para a gente a quantidade de informações de inscritos no formato texto já formatado. Então se a gente quiser eventualmente manipular diretamente mostrando na tela, a gente vai conseguir fazer isso. A URL do vídeo para a gente tocar no futuro, quando a gente clicar efetivamente no vídeo. E o publicador, que nada mais é do que o próprio canal do YouTube que está disponibilizando essa informação, tá? Então eu vou minimizar aqui e vamos começar agora a mapear essas mudanças. Então o que a gente vai precisar? A gente já tem o nosso carrossel funcionando com 10 dados falsos aí localmente, e a gente vai começar a mapear tudo que for preciso para trazer os dados. Lembrando, toda vez que a gente bate numa requisição, a gente busca desses dados de forma assíncrona. E para a gente mostrar para o usuário de uma forma ou de outra que esses dados estão sendo chamados, a gente precisa de uma progress, né? A gente precisa de algo que mostre que está carregando ainda. Então a gente utiliza o conceito de progress bar aqui nas interfaces gráficas do Android. Então a gente vai abrir nossos arquivos de recursos, layout, activity main. E na atividade principal, que é a nossa Activity Main, a gente vai colocar aqui embaixo do Constraint Layout, né, do Recycler View, na verdade, a gente vai pôr um Frame Layout para encapsular todo o nosso Progress Bar, para colocar ele no centro, né, e manter também aí uma tela cheia, uma tela full screen como branca. Então a gente vai definir aqui um Frame Layout, tá? Dentro desse Frame Layout a gente vai definir ele como Match Parent, tanto nas duas proporções, para ele preencher toda a largura do nosso conteúdo, tá? E aqui embaixo, dentro, né, na verdade, dessa tag do Frame Layout, a gente vai definir uma Progress. Então a gente vai colocar uma Progress Bar, tá? Essa Progress Bar vai ter o ajuste da sua largura e altura de acordo com o conteúdo da própria Progress Bar, e a gente vai dar uma gravidade como centro para ela ir lá para o meio. Então ela já foi para o meio. Agora a gente precisa também definir que esse Frame Layout vai ter aí o seu background como branco. Então vamos colocar 3 Fs para ele ficar branco, tá? E vamos dar a altura aqui como Match Parent. Então ele já ficou no centro, a gente pode pegar até um ID para depois lá no futuro a gente conseguir remover esse Frame Layout, que nada mais é do que uma casca aí que encapsula toda a parte da Progress Bar. Tá? Então se a gente executar o nosso app agora, a gente vai ver que ele vai inicializar já com uma Progress Bar no meio, tá? Então já começou com a nossa Progress Bar. A primeira coisa que a gente precisa fazer agora é começar a fazer essas requisições de uma forma ou de outra para trazer os dados, e a gente vai precisar mapear os dados que a gente vai precisar no modelo de data model. Tá? Eu não vou me preocupar com conceitos de arquitetura aqui, porque a intenção dessa série é mostrar animações uau, né? Animações aí do efeito que o YouTube cria. Então eu vou criar uma estrutura de dados aqui dentro do próprio pacote junto com a minha Activity por hora, tá bom? Então eu vou criar um arquivo Kotlin novo, e o Kotlin permite a gente definir várias estruturas de dados dentro do mesmo arquivo, várias data class, principalmente em projetos pequenos como esse, para estruturar de forma mais rápida, para a gente ter organizado o que diz respeito à main activity. A gente vai adicionar todos os nossos data model aqui dentro da própria main, do nosso próprio arquivo de vídeos, que é esse cara aqui. Então eu vou criar um arquivo de vídeo separado, tá? Esse arquivo de vídeo vai basicamente, deixa eu fechar só essa tag aqui, para não ficar carregando aqui meia hora. Então a gente vai ter os data models, que vai ter basicamente 3 tipos de modelos de dados, que é o publicador, que é nosso array que a gente tinha feito até então, né, o nosso array, que é esse cara aqui.
nosso object, a gente vai ter um objeto que vai compor esse publicador, que é o objeto do próprio vídeo em si, e todos eles vão estar dentro de uma lista mapeada como uma lista de dados, tá? Então, para que tudo isso aqui funcione, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai definir uma data class, que seria a data class do próprio vídeo, né? Então, vou chamar ele de vídeo, e aí vamos definir todas as propriedades que a gente precisa. No caso, vai ser o ID, tá? Depois ele vai ter a thumbnail, depois vai ter o title, o publicador vai ser uma data, né? Na verdade a data que ele publica, published at, que seria a data, vou dar o tipo dele como date, vou importar o date aqui do Java Util, né? Não importar aí do Java SQL. E a gente vai ter também a contagem de número de visualizações, que vai ser um long. Vamos ter a contagem de label, né, no formato de string também. A gente vai ter no fim a duração do tempo do vídeo, e aí eu vou marcar esse cara como segundos, então vou deixar o tipo dele como inteiro. Vamos ter também a URL do vídeo, tá? E depois, para terminar, o próprio publicador, que é o YouTuber. Então a gente vai ter que definir um novo object aqui, que é o Publisher. Então vamos dar um data class de Publisher, tá? E aqui dentro o publicador vai ter o seu ID, vai ter o nome, vai ser o name, que vai ser um ID, vai ter a foto, a URL da foto do canal do YouTube. Então vou ter, deixa eu ver, Picture Profile URL, tá? E aí a gente finaliza a parte do publicador. Depois a gente vai ter que ter, para terminar a lista inteira completa, né? A gente vai definir um data class chamada de list video, que seria a nossa listagem de vídeos, que vai ter o status que a gente tinha definido lá como inteiro, e também vai ter os dados em si, que é uma lista de vídeo, tá? Eu estou mapeando o nome das minhas propriedades iguais às propriedades aqui da minha requisição do meu JSON, porque depois a gente vai precisar serializar e parsear esse cara utilizando outro recurso aí de uma biblioteca externa, né? A biblioteca do próprio Google. Para fazer isso, então, para que ele consiga identificar qual que é a variável que vai ter aquelas propriedades, a gente precisa mapear com os mesmos nomes para não ter que necessariamente criar anotações ou algo do gênero. Como o servidor já está devolvendo dessa forma, a gente vai manter também devolvendo aí dessa forma, tá? Então aqui o thumb é o thumb URL que está escrito aqui. Então beleza, a gente já tem essas propriedades todas definidas e agora a gente pode começar a criar o nosso modelo de dados lá da nosso vídeo adapter para receber essa lista nova, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro é criar uma lista de dados que podem mudar o seu estado utilizando o mutable list of. Então o mutable list of permite a gente criar um list, né, uma coleção, e uma coleção que pode mudar o seu estado, diferentemente de se fosse só um list of. E agora com essa lista de dados a gente vai passar essa lista de dados para os meus adapters, né? Essa é a lista de vídeos. Então a gente vai precisar criar no nosso vídeo adapter, no construtor dele, uma lista, né? Ele tem que esperar aí uma lista. Eu vou colocar ele como privado, porque ele só vai ser utilizado aqui dentro. Chamar ele de vídeos e ele vai receber uma lista de vídeos, tá? Outra coisa que a gente já pode mapear é o evento de clique, né? Então toda vez que alguém clicar nesse cara, a gente vai conseguir já escutar o evento de volta. Então como que a gente pode fazer isso? A gente pode declarar o segundo parâmetro como uma function, tá? Então no Kotlin a gente permite passar funções como parâmetro. Então o nosso segundo parâmetro vai retornar um vídeo, tá? E vai, na verdade vai esperar o vídeo e vai retornar nada. Então quando eu coloco um unit, ele está dizendo para mim que ele não vai retornar nada. Seria quase semelhante ao void que a gente tinha no Java. Então quando eu faço isso como segundo parâmetro, automaticamente eu posso fechar aqui e já receber a resposta do bloco de código diretamente aqui no Kotlin. Então já posso imprimir, por exemplo, o vídeo corrente que teve o evento de clique. Isso aqui é muito útil porque a gente não precisa necessariamente agora no Kotlin ficar definindo interfaces para clicar, a gente não precisa mais de nenhum outro recurso de polimorfismo necessariamente
para um item específico como esse. A gente só precisa declarar os eventos de clique e tudo vai funcionar normalmente, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer agora é no nosso get item não passar mais 10 itens, vamos passar a lista, o tamanho da lista propriamente que a gente precisa. E aqui no holder, né, a gente pode passar diretamente o nosso videos position, né, e criar aqui no nosso bind uma propriedade que já espera, né, como parâmetro o próprio vídeo corrente da nossa lista, o próprio vídeo que vai ser clicável depois. Então a gente vai usar a tag with para pegar todos os nossos item view, que é a nossa lista propriamente do list item, é o nosso container principal, e agora eu consigo acessar todos os seus fios de forma direta, sem ter que precisar utilizar o item view. Então a gente vai dar um set click listener já para delegar para o nosso evento de clique, né, dando um click.invoke e passando o vídeo propriamente que a gente tem corrente, né, da nossa lista. Então, toda vez que houver um evento de clique, o vídeo corrente da minha lista já vai ficar disponível aqui na minha main activity para manipular ele de uma forma ou de outra. No caso, seria abrir uma nova tela de detalhes para ele, tá? Então, essas definições são úteis para a gente brincar com eventos de clique da nossa listagem. Agora, a gente precisa também mostrar a imagem também é feito o download assíncrono. E para não ter que ficar necessariamente tendo que renderizar e criar propriedades async task ou algo do gênero aqui no Kotlin para fazer os downloads assíncrono da nossa URL que veio também dentro do nosso JSON, a gente vai criar e usar uma biblioteca de terceiro chamada de Picasso. Então essa biblioteca facilita para a gente fazer aquisições de imagens, recursos de mídia. Então a gente vai definir essa biblioteca aqui no nosso implementation, que é a mesma biblioteca aí da empresa do SquareUp. Então a gente vai dar o com.squareup.picasso, Picasso, e vamos usar a versão 2.71828, que é a versão corrente que é a versão corrente aqui enquanto eu gravo esse vídeo. Então ele vai ter disponível para mim esse Picasso e agora eu vou usar o Picasso aqui para atribuir as fotos dentro dos nossos image view. Então eu vou dar um Picasso.get, ele vai importar para mim o Picasso e aí eu tenho disponível a instância do Picasso. Então eu vou dar um load e vamos passar as URLs que a gente precisa carregar. No caso é a do thumb, tá? E eu vou passar o into para passar o image view que ele vai ter que adicionar. Então nesse caso é o vídeo thumbnail que a gente tinha definido lá dentro do nosso layout, né? Então ele vai pegar o vídeo thumbnail aqui, como eu estou usando o if, ele está fazendo isso aqui direto para mim. E o próximo imagem que a gente vai precisar é do perfil do youtuber. Então vou dar publisher.pictureprofile e aqui ele vai atribuir dentro do vídeo author. Então é o nosso outro image view. Vamos pegar também o title para definir o título do filme, do vídeo. .text recebe vídeo.title e a gente vai ter também as informações que seria basicamente a concatenação de algumas propriedades. Então, a gente voltar aqui, a gente tem o nome do canal, o número de visualizações e a data de publicação desse vídeo. Então, para fazer isso, a gente vai pegar o context.getString e a gente vai passar uma string nova parametrizada, chamada de info, por exemplo, que vai ter essas três propriedades formatadas, tá? Então, o valor dela basicamente vai ser o primeiro parâmetro, então vai ser percentual 1, sinal de $S para dizer que é string, o segundo parâmetro, que é a mesma coisa, só muda que aqui é o 2, e o terceiro parâmetro, na verdade que tem views também, né? A gente tinha feito aqui, deixa eu só confirmar, aqui tem views e depois tem a data. Então aqui tem views e agora vai ter a data, que é o terceiro parâmetro, tá? E agora eu posso passar os parâmetros como argumentos aqui diretamente para ele. Então os parâmetros que a gente vai precisar é o nome do canal, depois a gente vai precisar o contador de views count label e depois a data formatada. Então a gente vai precisar criar um método, né, para ser formatado do tipo date. Lembrando que o publisher edge é um tipo date. Então, para fazer uma data formatada e utilizando extensions que vai facilitar a nossa vida aqui também no Kotlin, eu vou criar uma extension chamada de formatted
E aqui ele vai esperar uma string como resposta para adicionar lá no nosso text view. E aqui basicamente ele vai fazer o seguinte, ele vai usar o simple date format para formatar essa data, no formato aí para mostrar o dia, o mês e o ano, e a gente vai pôr um OK, que é o Brasil, que é o PT-BR. E no fim eu vou dar um format passando o próprio date. Tá? E agora está disponível para mim em todas as variáveis que tem o tipo date, vai ficar disponível para mim esse método utilizando extensions aí do Kotlin. Tá? Então essas definições são suficientes para a gente ter já o modelo de dados pronto. Agora a gente vai precisar mapear e começar a fazer essas requisições web aí. Então, para fazer requisições web, a primeira coisa a gente vai ter que dar a permissão para o Kotlin usar, o Android como todo, usar a internet. Então, a gente vai usar uses permission, passando aqui o android.permission.internet para ele ficar disponível para a gente utilizar a internet no nosso projeto. Então, com disponível isso aí no nosso android.manifest, a gente vai precisar de uma forma ou de outra fazer as requisições web no nosso projeto, tá? Existe N maneiras de fazer isso no Android, vários frameworks, Volley, Retrofit e outros por aí afora, existem dezenas deles. Mas para simplificar aqui o nosso tutorial, lembrando que o foco é a parte de animations, eu vou utilizar o próprio que tem aqui no nosso pacote do próprio Android aqui, que é o OK HTTP 3, tá? Então, se a gente basicamente vamos precisar de uma função chamada de getVideos, que vai retornar aí a nossa lista pronta, uma lista de vídeos, ou não, né? Talvez ele não retorne essa lista, se der uma exceção alguma coisa, eu vou deixar ele como no label esse cara. Então a gente vai precisar criar um cliente que vai chamar as nossas requisições, nossas URLs HTTP. Então vou usar o OK HTTP client. Então quando eu definir esse cara, eu vou importar lá do pacote do próprio Android, do OK HTTP, que já vem junto aqui com o Android, tá? E eu vou criar um builder dele para construir as definições que eu preciso para esse cara. Nesse caso, eu só vou dar um ponto .build só para ele retornar o nosso client pronto. Então, vou dar um igual aqui para ele retornar, tá? E aí eu vou usar esse cliente para fazer um request. Então, primeiro eu preciso definir o request no formato que eu quero. Então eu vou criar um request build para ele, tá? Esse request build vai ter, vou chamar um get para pegar ele e vou dar um URL, setando a URL lá do nosso JSON. Então é o https thiagoaguiar.com/api/YouTube vídeos. E no fim eu vou dar um build para ter esse request. Então eu já defini o request, já defini o cliente que vai fazer essa requisição para a gente, e aí eu posso bater na requisição agora. Então eu vou dar um return direto para retornar a minha lista, e vou dar um try, caso aconteça alguma exceção, eu já vou dar um catch com a minha exception, para mim retornar um nulo direto aqui. Então ele já vai retornar nulo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar o response, vou dar um client.newCall para ele fazer a chamada desse request e vou dar um ponto .execute para ele executar a requisição. Com o request pronto, aí eu vou verificar se a resposta teve sucesso. E successful. Se tiver sucesso essa resposta, eu vou parsear esse JSON. Se não, eu já vou retornar null aqui também. Então, como é que a gente faz para parsear esse JSON de forma fácil, né? Lembrando, para fazer isso a gente vai utilizar uma biblioteca de terceiros também, que é do próprio Google, que vai mapear a chave e valor dos nossos modelos de dados aqui. Então, como a gente já tem definido lá no nosso JSON, eu vou fazer isso daqui de forma mais rápida. Então, eu vou definir uma nova implementation aqui, que é a do Google, chamada de com.google.code.json, tá? E aí ele vai retornar para a gente essa biblioteca para a gente utilizar depois. Então a versão que eu vou utilizar aqui é a 2.8.5. Então eu vou sincronizar o meu projeto, voltar aqui na main activity e agora vai ficar disponível para mim uma classe chamada de JSON Builder. JSON Builder, e a gente vai importar ela está no pacote com.google.json. E aí eu vou dar um ponto .create, tá? E vou dar um from JSON passando aí o nosso response. Então vou dar o response
.body.string, tá? E eu vou passar o modelo de dados que ele tem que converter, nesse caso é o nosso list view class Java. Então ele vai fazer aí um reflection para trazer de volta, né, parsear toda a nossa string no formato de JSON, parsear esse cara aqui para o nosso modelo de dados do Java. Então, do Kotlin. Então, feito isso, ele já vai ter aqui disponível para mim a nossa lista pronta. Agora, para a gente fazer essa chamada direta, a gente não pode fazer isso aqui na nossa thread principal. A gente não pode chamar uma requisição web numa thread principal, porque a gente vai travar a nossa thread de interface gráfica e a gente não quer isso, e até o Android nem vai permitir que isso aqui aconteça. A gente tem que fazer isso de uma forma ou de outra em background ou algum processo paralelo que não necessariamente trave a nossa requisição, tá? Então, como é que a gente faz isso daqui de forma paralela para que a gente não consiga travar o nosso projeto? A gente vai utilizar o conceito novo do Kotlin, que vai fazer requisições paralelas aí utilizando coroutines. Então, o coroutines é um recurso muito novo e levaria vários vídeos para explicar a fundo como que ele funciona, mas em linhas gerais, imagine como sendo processos, microprocessos sendo abertos paralelamente à sua thread principal. Não é uma thread paralela, mas imagine como se fosse, só para a gente conseguir finalizar a parte aqui das requisições. Então vamos lá. Como que a gente faz para definir o coroutines para utilizar e fazer uma requisição de I/O paralela? Então a gente vai abrir aqui as definições. Vamos definir a versão que a gente vai utilizar do coroutines. Eu vou chamar ela de coroutines version. Vou definir uma version aqui para utilizar em todo o projeto, que vai ser a 1.1.1. Então utilize essa versão caso você queira seguir o mesmo tutorial que o meu, tá? E aí a gente vai definir uma implementation, que é a implementação do coroutines, que está lá no pacote do JetBrains. Então, a gente vai definir o org.jetbrains.kotlin-coroutines-core, e a gente vai definir aqui a versão para ele, que é essa versão aqui, tá? E aí a gente vai definir também o do Android para a gente conseguir mapear tanto as requisições que vêm de forma I/O para a gente delegar as respostas para a main thread. Então, para que tudo isso aqui funcione, ele tem que necessariamente chamar esse cara e também delegar para a main thread funcionar. Então aqui é Kotlin X, coroutines, senão ele não funciona. Então beleza, a implementação tá ok aqui do nosso coroutines, e agora a gente vai conseguir abrir processos, né, jobs e workers paralelo para a gente fazer essa chamada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui, ó, um coroutine scope. Vamos dizer que o escopo das requisições do bloco de código interno vai ser feito, vai ser delegado aí para uma requisição I/O, tá? E a gente vai dar um out para que aqui dentro funcione em um outro processo. Então a gente vai chamar um async para a gente fazer uma requisição assíncrona, que no caso é o nosso método getVideos, tá? E ele vai retornar a nossa resposta aqui. Com a resposta pronta, a gente vai ter que dar um await para ele esperar esse response, que nada mais é do que a nossa lista efetivamente de vídeos. Então aqui o response nada mais é do que algo deferido que vai esperar algum tipo de resposta. Depois a gente tem que delegar toda essa lista pronta, que está de uma forma ou de outra em outro processo, para a nossa main thread conseguir atribuir nas nossas interfaces de visualização. Então a gente vai dar um dispatchers.main, e agora sim, dentro desse bloco, a gente vai conseguir chamar e delegar essa resposta, essa lista inteira, para os nossos recycler view. Então a gente vai dar um list vídeos.let para garantir que realmente veio alguma coisa na nossa resposta, tá? A gente pode imprimir a lista e já delegar direto essa lista para os nossos vídeos. Então vou limpar os vídeos atuais, vou dar um add all para adicionar esses novos vídeos que veio da nossa lista, que é o list vídeos.data, e vou notificar o meu adapter, tá? Então eu vou precisar da referência desse adapter aqui, então eu vou cortar ele aqui e colar ele aqui.
e vou chamar ele de vídeo adapter. Vou guardar como uma propriedade late init. E agora sim está disponível para mim o moveradapter.notify dataset changed, tá? E aí por fim eu tenho que guardar aqui, né, variável no vídeo adapter aqui, senão ele vai dar erro ali. E vamos remover o progress bar da frente. Para remover o progress bar eu vou precisar de um ID do meu container principal. Então esse container aqui eu vou chamar ele de motion container, que é o container que vai fazer efeitos de animações mais para frente. Chamar ele de motion container.remove view, e a gente vai remover aí o progress recycler, tá? Isso aqui vai fazer com que a nossa progress desapareça da nossa lista. Então vamos executar e ver se ele realmente bate nas requisições. Então vamos fazer um breakpoint aqui, vamos inicializar com o módulo debug e vamos ver o que ele executa aqui, como é que faz esse processo. Então vamos lá, ele vai bater e vai fazer a requisição. Então para começar ele começa na nossa main thread ali, antes de fazer a requisição. Então depois que ele vai na main thread, ele vai basicamente cair no dispatcher, que é um processo paralelo que ele está sendo executado agora, tá? Ele está caindo aqui no worker 1, e então ele vai fazer essa requisição, essas chamadas de forma assíncrona. Então ele já pediu para eu trocar para outra thread aqui, tá? Então agora ele está no worker 3. Então ele já tem outro microprocesso sendo executado, que é a nossa chamada HTTP. Então ele vai chamar lá, deixa ele passar pelos steps. Então vamos lá, fez a chamada, caiu na exception. Então ele deu um operation not permitted. Quando isso aqui acontece, é só a gente desinstalar o app de novo, porque ele não pegou as definições das permissões. Deixa eu desinstalar ele aqui e executar novamente. Então vamos lá. Então vamos lá, está na main thread, caiu no próximo worker. Agora ele está aguardando a requisição com await para fazer o request do nosso get videos. Então ele vai retornar. Retornou. Agora ele vai dar um dispatch para a main thread e aí deu dispatch e aí ele trouxe as nossas requisições de volta. Então para ele não aparecer aquela tela verde esquisita que estava aparecendo antes, a gente vai vir no nosso vídeo adapter, abrir o nosso list item e vamos tirar essas tags que a gente estava colocando direto aí no projeto de background e também os textos. Vamos usar o tools novamente que a gente estava fazendo lá no começo da aula. Então beleza, agora ele vai bater direto, não vai mostrar mais a parte verde. E a gente também pode colocar algumas margens, se não me engano ficou esquisito ali. Deixa eu ver. Vamos pôr a margem bottom aqui de 20 dp. Então bateu, trouxe de volta, escondeu a progress bar e realmente mostrou a nossa requisição. Então no vídeo de hoje a gente fez esse primeiro request, a gente não está estruturando necessariamente separando arquivos de requisição web, camada de serviço nem nada disso, mas é importante a gente ter esses dados para quando a gente realmente clicar nessa lista a gente conseguir abrir a nossa animação, que é exatamente esse procedimento, a gente clicar, abrir o nosso tocador de player e já ficar disponível para a gente abrir e tocar outro player depois, tá bom? Então é isso, se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal caso ainda não for inscrito e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, isso vai ajudar bastante o canal a crescer e a gente continuar produzindo mais conteúdo aqui pro YouTube, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo dessa série.